Meus irmãos, salve para a paz do Senhor. Estamos felizes por Jesus, digam glória a Deus. Glória a Deus. Deus é fiel, né? Bendito seja o Senhor por essa maravilhosa oportunidade. Eu sempre costumo dizer que quando a igreja ela não está repleta, nós temos aqui aproximadamente umas 300 cadeiras, não é isso, pastor Marcos? Nós temos um efetivo menor, a igreja fica mais leve. Menos pessoas, menos pecado. O Espírito Santo fica com mais liberdade de atuar no ambiente gostoso. E eu espero em Deus que a gente consiga ir todo mês, quem sabe, né? No último sábado do mês, trazer uma vigília. Para mim é um dia oportuno. Todo último sábado é um dia bem oportuno, né? Quem sabe Deus trabalha nessa causa e essa, salvo engano, primeira vigília que o senhor faz, pastor? Então, e nós temos aqui uma boa cooperação e tenho certeza que os irmãos que não vieram serão notificados acerca daquilo que o Senhor Deus tem feito, né? Deus tem nos visitado, tem falado conosco, já sentimos a presença dele de uma forma extraordinária. Glória a Deus, glória a Deus. Eu saí agora há pouco para ir ao banheiro e levei um susto quando eu vi uma grande demolição aqui na lateral da igreja. Olhei, o presbítero de jogos estava ali fora, comentei, observei, né? Aquela área aberta, uma área grande, e eu já imaginei a extensão do tempo. Essas paredes quebradas aqui, esse galpão estendido para o lado de lá. Isso é para quem crê, irmão. Isso é para quem crê. Mas o templo aqui ainda não está lotado. E isso aí é a fé do pastor. O pastor colocou 300 cadeiras aqui, porque ele tem fé que as 300 almas vão estar aqui. E se ele colocar 600 cadeiras, ele tem fé que Deus nos dará 600 almas. E eu vou cuidar agora. Tem que fazer um projeto. Aí vocês não tiverem esse projeto, nós já pensamos em tempo expandido embaixo e as salas em cima. Porque depois tem que quebrar tudo de novo e não trabalha nada. Vamos orar por isso aí, quem sabe, né? Deus pode nos agraciar criando esse tempo. E é tempo para mais dinheiro. Vai ficar muito bom. Meus irmãos, eu quero trazer aqui uma palavra para a nossa reflexão. Eu estava ainda em casa agora há pouco. Eu chego em casa um pouco tarde hoje. Nossa vida tem sido bastante corrida, como sempre, e nesses últimos dias ainda mais intensa, bastante corrida. Eu estava dizendo ao pastor Marcos que nesses últimos dias eu tenho trabalhado dentro de canteiro de obra e fazer um serviço pesado. Meu pai trabalhou comigo semana passada, trabalhou comigo essa semana. Nós estivemos em Volta Redonda, fazendo um trabalho ali em Volta Redonda. A carência de mão de obra é muito grande. E uma vez que você abraça essa responsabilidade, você tem que se virar e fazer as coisas acontecerem. E é o que nós fizemos. E graças a Deus, deu certo. E hoje também, inclusive o presbítero Vinícius estava comigo, nós trabalhamos hoje o dia inteiro juntos, até agora há pouco. E acredito que a razão dele não estar aqui deve ser o cansaço. Trabalhou com a gente lá em Volta Redonda, um trabalho bem pesado. Aquela semana passada estava muito calor, muito quente. E nós pegamos aquele sol de 35, 36 graus o dia inteiro. E não tinha sol para a gente ficar. Mas enfim, eu vim aqui cansado, moído, mas com o coração repleto de coisas boas e já me sinto renovado. As dores, tudo para tudo quanto é lado. Eu disse ao pastor, estou fora de forma, fazer esse tipo de serviço pesado. Meu pai, com 70 e alguma coisa, trabalhando com uma disposição e a turma olhando para ele trabalhar, assustada. De uma pessoa não tinha tanta força para trabalhar e colocando tudo no bolso. Garotada nova,
Um amigo nosso aqui da igreja passou mal no canteiro de obra, deitou, caiu para trás. As vistas escureceu e o pai ativo. Mas enfim, nós estamos aqui cansados, mas acreditando que Deus ainda tem coisas reservadas para nós. Nós vamos falar aqui num texto que toda a igreja conhece, e a proposta dessa vigília é falar sobre unidade. Eu já falei algumas coisas sobre unidade aqui na igreja, e eu queria usar um texto que é bem conhecido de todos os irmãos, que está no Evangelho de São João, capítulo 12. Uma vez eu fiz menção desse texto aqui, numa ocasião de Santa Ceia, e quero fazer menção novamente desse texto. Capítulo 12 de São João, nós vamos observar aqui alguns reflexos de uma igreja unida. Uma igreja unida e perfumada por Jesus. Tem que, no versículo 1, diz assim: veio, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que faleceu e a quem ressuscitaram dentre os mortos. Fizeram, pois, ali uma ceia, Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que havia de trair, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa e tirava o que havia que se lançava. Disse, pois, Jesus: deixa ela, para o dia da minha sepultura. Guardou-os. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitaram os mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Diga amém. Amém. Queridos, o texto é conhecido, mas eu vou pedir para que você que trouxe a Bíblia permaneça com a Bíblia aberta nesse texto durante toda a exposição da palavra. Existem muitos detalhes nesse texto e a gente pode exaurir daqui extraordinárias, maravilhosas lições que estão de acordo com a proposta desse encontro, dessa linha de dia. Pastor Marcos, que me antecedeu agora há pouco, falou com propriedade que, trazendo lá demonstrações à igreja, palavras que a igreja carece de ouvir, e nos dias de hoje, muitos pastores falam pedindo desculpas. Eu estava aqui num culto em que o presbítero João ministrava pedindo desculpa. E eu ouvindo ele pregar uma palavra doce. Para mim, toda palavra de exortação é uma palavra doce de Jesus. Eu fui acostumado, no meu tempo de novo convertido, nosso culto de ensino era o culto de Giló. A gente ia para o culto de Giló, culto de Mocotó. E hoje eu percebo que muitos pregadores, pastores, tomam muitos cuidados acerca de administrações que trazem na igreja, e a igreja carece, como nunca antes, de ouvir a verdade, a palavra. Nós estamos passando por tempos dificílimos, e talvez até por isso mesmo a gente tem que se policiar muito hoje com o que fala nos microfones, porque o culto é transmitido, qualquer coisa que você fale aqui pode ser usada contra você. Mas o que diz respeito a aplicar a sã doutrina,
e eu não falo de usos e costumes, eu falo de sã doutrina, existem coisas que são inevitáveis, a gente tem que falar mesmo, a igreja carece de ouvir mesmo, e não tem que pedir desculpas, não é uma crítica ao jogo, o que eu estou querendo dizer, porque nós estamos precisando de ouvir, não há necessidade de desculpa, é algo que nós carecemos, a igreja precisa ser advertida, carece porque nós estamos fartos de mensagens triunfalistas. Nós estamos fartos de teologia da prosperidade. Nós estamos fartos de homens com uma manha, com uma técnica e que ensinam todos os dias na internet 7 passos, 7 motivos, 7 razões e tantas outras coisas que a igreja vem recebendo, e eu percebo que são coisas que trazem a gente mais perto do dinheiro do que mais perto de Jesus. As pessoas estão com mais desejo de conquistarem recursos financeiros do que se encherem do Espírito Santo. Mas é porque é o tipo de ensinamento que tem sido introduzido na igreja brasileira, e isso tudo já aconteceu lá na Europa. E o resultado que nós temos na Europa são templos vazios, fechados e saudades de um tempo que passou. Posteriormente, a América foi inundada também por esses mesmos ensinamentos, por essas doutrinas, e a gente vive reflexos absurdos, a gente assiste na igreja americana. O bem da verdade é que existem pastores que se mantiveram firmes e continuam pregando o avivamento, mas a verdade é que isso também chegou ao Brasil e a gente percebe que a igreja brasileira vem tomando rumos e caminhos que são perigosíssimos, e a gente precisa dirigir a igreja, precisa falar e tem que tratar questões, porque senão o corpo adoece. Eu só ouvi aqui verdades. Eu tenho um princípio comigo. Se eu souber que alguém está falando de mim, eu ligo para a pessoa. Eu procuro para conversar. Tem uma pessoa aqui da igreja, não sei nem se está aqui na igreja, eu falo isso abertamente, não tem problema nenhum. A pessoa estava comentando um assunto a meu respeito e eu liguei para na hora. E falei firme, porque eu tinha convicção do que se tratava, do assunto que eu devia falar. E a pessoa não continuou, virou meu amigo. Mas eu falei, é a minha postura. Qualquer pessoa que falar alguma coisa sobre mim e eu tiver conhecimento, a minha postura é pegar o telefone, ligar, vamos conversar, irmão. Vamos sentar, vamos resolver. Se todo mundo tivesse esse tipo de mentalidade, não haveria mexerico, contenda, fofoca dentro da igreja. As pessoas você tem ali esse negócio de levar para lá, traz para cá, porque Cristo só desce o corpo. Então, se você tem alguma coisa contra mim, se alguém falou para você alguma coisa que eu falei, que supostamente tinha falado, procura mim, senta comigo e conversa comigo. Não tem meu telefone? Mas você pode me encontrar no culto, depois do culto a gente senta, bate um papo, vamos resolver esse problema. Se é que existe algum problema. Então, enfim, a igreja precisa ser advertida e existem questões básicas que precisam ser tratadas mesmo, e a gente precisa aprender a ter maturidade para ouvir e para receber as correções. E lamentavelmente tem muitos e muitos cristãos que foram criados com Nutella e às vezes não aceitam determinadas correções e puxões de orelha e fica de mal, fica com raiva do pastor. Você está precisando de mamadeira. Está precisando de chupeta. Um bebê que precisa crescer, precisa desenvolver, precisa criar corpo, casca, prepara o ombro, de baixo, eu preciso apanhar. Eu vou crescer, eu vou corrigir. O crente, quanto mais apanha, mais ele cresce. Mais ele cresce na presença de Deus. E nós temos aqui um texto. Tem couro para nós aqui nesse texto. A última vez que eu preguei aqui, um varão me abordou na porta, não estou vendo aqui hoje não. Me abordou na porta e quando ele viu que era eu que ia pregar, ele virou o outro que estava do lado dele e falou assim: prepara o capacete da minha pedrada. Falei para ele: prepara o capacete pela minha pedrada. Irmão, eu
olhei para ele, meu Deus. Mas enfim, vamos pregar aqui algumas coisas que estão na Bíblia. Se não servir para você hoje, pode servir para amanhã. Deus pode estar te preparando para alguma circunstância. Mas o fato é que Jesus foi para Betânia. É interessante que nós estamos assistindo aqui uma igreja que está estabelecida em Betânia. Todos sabemos que Betânia era um lugar muito simples, que distava alguns quilômetros, 6 quilômetros aproximadamente, ao leste de Jerusalém. E Jesus tinha relacionamentos em Betânia. Jesus, ele operou, trabalhou, ganhou, conquistou. Jesus fez coisas extraordinárias e ali havia um povo fechado com Jesus, alinhado com Jesus. É interessante que o texto vai começar a nos dizer que foi, pois, Jesus. E aí nós vamos assistir aqui o primeiro reflexo de uma igreja unida. Uma igreja unida é uma igreja que faz Jesus se mover. Uma igreja unida é uma igreja que faz Jesus se mover. O texto diz: veio, pois, Jesus. Em outras traduções, foi, pois, Jesus. Jesus está se movendo. Não guarde isso. Uma igreja unida é uma igreja que faz Jesus se mover. Se nós observarmos aqui o contexto desse movimento de Jesus, escute isso. Havia lá, na igreja de Betânia, um cidadão por nome de Lázaro. E esse cidadão, ele havia experimentado algo extraordinário através do ministério de Jesus. Todos nós sabíamos que Lázaro era agora um ex-defunto. E Jesus está se movimentando para rever os seus amigos, para encontrar com aquela igreja, exatamente num tempo em que as multidões se aglomeravam em Jerusalém por conta da grande celebração da Páscoa. Segundo o historiador Flávio José, Jerusalém tinha aproximadamente 120 mil habitantes, mas com a celebração da Páscoa, esse número crescia para mais de 2 milhões de pessoas. A história vai nos dizer que Jerusalém ficava superlotada de caravanas de viajantes de todas as partes da terra, bem como todas as cidades circunvizinhas. Então, quando Jesus está indo, a Bíblia diz que ele está indo antes da Páscoa. Simplesmente por quê? Porque com esse grande movimento de viajantes, Jesus se antecipa. E ele vai evitar a colisão com as massas, com as multidões. E ele vai chegar precisamente nesse lugar. Então nós vamos assistir Jesus se movendo. E é interessante que Jesus, ele se movimenta, e não existe esse relato aqui no texto, mas era muito comum as pessoas se movimentarem através de mensageiros. Um mensageiro anunciava que determinada pessoa viria em dado tempo, em dado momento. O que a gente entende pelos relatos históricos é que a igreja que estava fundada, estabelecida em Betânia, ela tinha conhecimento de que Jesus estava vindo. E mediante a informação possivelmente veio por intermédio de um mensageiro, essa igreja, ela vai se organizar, ela vai se preparar. Nós estamos falando de uma igreja que está fazendo Jesus se mover. Nós estamos falando de uma igreja que tem testemunho, porque o texto vai dizer e vai mencionar Lázaro, o falecido, e a quem Jesus ressuscitou. Então, uma igreja unida é uma igreja que faz Jesus se movimentar. Uma igreja unida é uma igreja que gera testemunho. Cada um de nós aqui com esse microfone na mão, com certeza contaria a sua história. Nós temos testemunhos para contar. Testemunhos de conversão.
Eis isso, eis aquilo outro, testemunho de coisas extraordinárias que Deus está fazendo. Isso são reflexos da operação, da manifestação de Deus. Uma igreja que é uma igreja unida, uma igreja que tem testemunho de ampliação, testemunho de crescimento, testemunho de batismo, testemunho de transformação de vidas, testemunho do trabalho que é feito na comunidade, do trabalho social, testemunho de tantas outras sortes. Mas o que eu quero que vocês observem, que essa igreja ela é capaz de mensurar a importância da vida de Jesus. Essa igreja ela vai se preparar para receber Jesus. Essa igreja é uma igreja com propósitos. E todos nós sabemos que o principal propósito da igreja é se preparar para encontrar-se com Jesus. Essa igreja está se organizando e se preparando porque tem ciência que ele vem. É obrigação da igreja. Está pronta para o encontro com o noivo. A qualquer momento vai acontecer o rapaz. A qualquer momento a trombeta de Deus ela vai tocar. A qualquer momento aqueles que estiverem prontos serão arrebatados da face da terra. A qualquer momento esse povo pronto vai se encontrar com Jesus nos ares. A qualquer momento existe um grupo seleto que vai entrar nas bodas do Cordeiro, e isso é motivo para você dar glória a Deus. Então a nossa vida é uma vida de constante preparação, e como reflexo de sermos uma igreja unida, nós temos propósitos, a gente valoriza e entende a importância daquele que está vindo. Então, uma das maiores evidências de uma igreja avivada, uma igreja unida, está no quanto ela deseja e valoriza a vida de Jesus. Percebam na história dos senhores que essa igreja ela está se unindo em prol daquele que vem. Jesus está vindo. E o texto diz, e eu falei sobre isso aqui em uma ocasião passada, que os irmãos se uniram. Isso está explícito na conjugação do verbo fizeram. E o texto diz fizeram, pois ali uma ceia. Significa dizer que há um sentimento de unidade, há um movimento de se unir por uma causa, há uma ação conjunta, uma ação coletiva. A palavra unidade ela tem origem no termo latim unidas e designa a qualidade do que é único ou indizível. Unidade, pelo conceito bíblico, é cada parte trabalhar com o mesmo objetivo, visando o benefício de todas as partes. É abrir mão do pensamento individual para caminhar no mesmo propósito com os demais, em coletividade. É dar lugar à humildade para que ela fale mais alto. Então, a unidade. Mas há, nesse tempo presente, uma grande indiferença para com a unidade. E eu falei sobre isso numa das ministrações que fiz aqui na igreja, e eu vou repetir isso aqui. Se você não liga para a unidade, o seu caso é sério. Muito provavelmente o Espírito Santo não habita em você. Quem estava aqui não se esqueceu disso, e eu falei sobre isso aqui. Se você é indiferente quanto à unidade, isso é uma evidência de que o Espírito Santo não habita em você. Então, provavelmente, você não tenha sido alcançado pela graça, e você não sabe o que é a graça. A unidade é uma evidência de presença de Deus, de poder de Deus, de salvação na vida do homem. E nós precisamos viver em unidade. Quem vive unidade não se incomoda com as ações que chamam a atenção. E é isso que eu quero trazer para vocês a partir de agora. Porque eles estão fazendo, executando, e há um destaque exatamente explícito no versículo 3, quando a Bíblia diz assim: então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa o cheiro do unguento. Mas sabe o que aconteceu no versículo posterior? O texto diz assim: então
um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que havia para ele, disse: por que não se vendeu de jumento por 300 dias e não se deu os povos? Olha o que nós estamos assistindo aqui. E eu vou repetir: quem vive unidade não se incomoda com as ações que chamam a atenção. Existem coisas que acontecem no seio da igreja que são provocadas por pessoas que se destacam. Toda a igreja repleta de seres humanos que possuem virtudes, talentos, e alguns talentos saltam aos olhos. Existem pessoas que se destacam, por exemplo, numa organização. Vamos fazer um evento e tem alguém que tem uma aptidão, que tem uma habilidade, que ela de fato se destaca, porque faz acontecer. Tem um papel importante, e às vezes quando essa pessoa não entra em cena, a gente sente, não é a mesma coisa, porque fulano não botou a mão. Porque quando bota a mão, o negócio é diferente. E às vezes existem outras pessoas, como o senhor bem disse aqui, que não botam a mão para fazer, mas vivem se incomodando com quem faz. E quem faz, às vezes, deixa de fazer, porque tem ciência de que as suas ações geram incômodo. Não faço mais, porque eu pego para fazer, eu ajudo a fazer. E tem gente que não, tem gente que critica, tem gente que não apoia, tem gente que não dá a mão, não ajuda, não soma, não agrega, mas vive criticando. Então isso é uma evidência de indiferença à comunidade. Nós precisamos entender, eu vou repetir isso aqui, porque isso aqui é muito importante. Quem vive unidade não se incomoda com as ações que chamam a atenção. O que é que está chamando a atenção aqui? Uma mulher que pega um nardo, veja bem, que está depositado num vaso de alabastro. Gente, nós estamos falando de um valor equiparado a 1 ano de trabalho pesado. E essa mulher, ela está quebrando esse vaso. E eu vou relembrar algumas coisas aqui para vocês, que vocês já sabem. Porque essa mulher, ela, na presença de Jesus, eu acredito fielmente que ela idealizou isso. Essa mulher, ela foi para aquela casa levando esse vaso. Normalmente na cultura judaica, a mulher carregava o vaso ou preso ao cinto ou preso ao cordão. Então, na minha cabeça, analisando o texto, os detalhes do texto, essa mulher, ela se preparou para isso. Eu não vejo como algo que foi assim ocasional. Ela levava algo de tão precioso, de tanto valor. Na minha cabeça, essa mulher falava assim: quando eles chegarem, na primeira oportunidade que surgir, eu vou tirar o vaso do cordão, eu vou quebrar o vaso e vou derramar. Porque a cultura ensinava que uma vez que o vaso fosse quebrado, todo o conteúdo que estava no recipiente deveria ser derramado. Não se guardava o moeda para o dia posterior, para a semana seguinte. Isso sim seria desperdício, mas quebrou o vaso, tem que pegar o conteúdo que está dentro e colocar para fora. Então, na minha cabeça, no meu entendimento, essa mulher já estava maquinando isso, desejando isso, pensando: eu vou pegar tudo que eu tenho de melhor, eu vou entregar para ele. Quando ele tiver aquela mesa, eu vou me ajoelhar, eu vou me prostrar e vou derramar sobre ele. 1 ano de trabalho pesado. Aí tem alguém que está olhando para esse destaque, para essa ação individual, para algo que salta aos olhos, que chama a atenção e vai criticar. Porque esse é o papel do espírito de Judas que ainda atua na igreja. Judas é aquele tipo de crente que não entra no fogo, mas vive criticando quem está no fogo. Judas é aquele tipo de crente que não
participa da vigília e fica de plantão criticando quem vai na vigília, ainda diz que é meninice, que não precisa de nada disso, que não há necessidade desse tipo de evento, de programação. É o espírito de Judas que atua sempre apontando algo que chama a atenção. Você está pronto para conviver com Judas? Todo Judas tem uma missão especial. Todo Judas que entra na sua vida, ele tem a missão de levar você para mais perto da cruz. A gente tem que conviver com esse Espírito. Todas as vezes que ele se manifesta, é Deus dizendo para você: eu vou te levar para mais perto da cruz. Jesus conviveu com ele. Jesus se relacionou com ele, chamou de amigo. Então a gente tem que ter estrutura para conviver com isso. Com gente que vive criticando o que a gente faz. Com gente que se incomoda até com o seu jeito de agir. Tem gente que olha para você, está na igreja, e ainda usa aquele linguajar mundano. Não vou muito com a cara dele. Não gosto do jeito, da maneira, da forma que fala, como se veste. Espírito de Judas. Você precisa nascer de novo. Isso te impede de viver unidade, de respirar unidade, de conviver com o seu irmão, de abraçar o seu irmão, de dialogar com o seu irmão. A mulher está desejando fazer algo extraordinário para Jesus, desprovida de qualquer tipo de levante, de preocupação com aquilo que vão fazer, porque se você começar pensar nas coisas que você pode fazer na igreja, mas não faz porque Judas vai dizer, porque Judas vai falar, porque Judas vai apontar, você não vai fazer nada para Jesus. Saiba que todas as vezes que você se predispor a fazer algo para Deus, sempre terá um Judas de plantão para apontar você, para questionar você, mas você tem que ter maturidade e habilidade para lidar com Judas, para se relacionar com Judas e para fazer, entendendo que Judas não vai te afetar, Judas não vai te intimidar, Judas não vai mexer com a sua cabeça e muito menos te retrair. Bom pacote, irmão. Bom pacote. Embora da glória. E se eu não estiver gostando, ora comigo. Porque eu estou há dias perguntando a Deus sobre o que falar. Eu o dia inteiro que ele estava do meu lado, me ouviu. Eu falar com Deus por vezes, Deus coloca uma palavra na minha boca. Eu saí da minha casa, orando dentro do carro, falando: Jesus, coloca uma palavra na minha boca. Senhor, enche a minha boca. Senhor, me dá uma mensagem para pregar. Então observe que nós estamos assistindo os reflexos aqui, uma manifestação de alguém indiferente. E o texto está mostrando para nós que essa mulher, tomando essa atitude, ungindo os pés de Jesus, a Bíblia diz que ela enxugou os pés com seus cabelos. É interessante, né? Porque esse detalhe aqui é um detalhe que ele se reporta ao nosso tempo. Porque nós fazemos parte de uma geração imediatista. A gente quer tudo para ontem. A gente quer tudo muito rápido. As coisas acontecem hoje, né, com a tecnologia, numa velocidade assustadora. Principalmente notícia ruim. Notícia ruim nunca não deu tão rápido.
Hoje joga no WhatsApp, estoura tudo quanto é lado, né? E a gente vê as coisas acontecendo rápido, a gente quer viver tudo rápido e o nosso ritmo é acelerado. Mas eu vejo essa mulher, e uma coisa que me chama a atenção, ainda dentro desse contexto de ações que se destacam, né? Nós estamos assistindo aqui uma manifestação e, se vocês observarem no outro texto da Bíblia, nós vamos entender que ela começou essa unção pela cabeça. A maioria dos teólogos renomados, conceituados, eles não fazem distinção dos episódios, pelo contrário, eles dizem ser o mesmo episódio e eles relatam que um dos evangelistas ele menciona o momento em que o óleo é derramado na cabeça e o outro evangelista ele já vai destacar o momento em que o óleo está nos pés. Então nós vamos entender que ela começa pela cabeça e termina nos pés. Nós vamos entender que ela desce aos pés de Jesus. E quando ela desce aos pés de Jesus, gente, olha para mim, por favor. Nós não podemos desconsiderar quem eram aqueles que estavam na mesa. Eu falei aqui de Judas, mas existiu uma galera de Jesus ali naquele dia e dá para a gente fazer conta aqui da quantidade de pessoas que estavam aproximadamente naquela mesa. Só tinha tubarão ali, só peixe grande. Eram os 12 do mestre. Era a turma que andava com ele e assistia o extraordinário. Coisas que você e eu que nunca pensamos em assistir, esses caras fariam tudo. E todo dia eles estavam assistindo aquilo, todos os dias. Esses caras estavam lá nessa mesa. E ela entra no meio deles e ela está focada nos pés. Ela está ungindo. E aí a Bíblia vai dizer assim: e enxugou-lhe os pés. Olha o que o texto diz: com os seus cabelos. Você já enxugou alguma coisa com o cabelo? Cadê as mulheres? Já experimentaram fazer uma experiência de enxugar alguma coisa com os cabelos? Vocês já perceberam a dificuldade que vocês têm quando lavam a cabeça? O tempo de secagem do cabelo de vocês? Não demora muito tempo para o cabelo secar, e às vezes você tem que pegar o secador, e joga lá o secador de pé para poder secar o cabelo, para não dormir com o cabelo molhado, e ainda assim, as raízes ficam um pouco úmidas. Olha para cá. A Bíblia diz que essa mulher, quando ela desce, olha para mim aqui, ela não desceu com toalha, ela não desceu com um avental, ela desce manuseando os seus cabelos. E aqui nós temos uma lição que se reporta à geração micro-ondas. Quando essa mulher desce e ela começa a secar os pés de Jesus com os cabelos, ela está dando um recado para a galera que está na mesa, dos tubarões. E quando vocês estão aí em cima, eu estou aqui embaixo, sem pressa. Você entendeu isso? Porque se ela tivesse pressa, ela descia de toalha. Como ela não tinha pressa de ficar aos pés, ela desceu com os cabelos. Eu estou falando de uma geração que tem muita pressa para tudo, inclusive para descer aos pés. Se prostra muito rápido, levanta muito rápido, faz tudo para Jesus muito rápido. Tudo que envolve Jesus é muito rápido. E essa mulher está ensinando para a nossa geração, para nós outros aqui, que quando você entra na presença de Jesus para entregar para Ele o seu melhor, você não tem que ter pressa. Desce
e esquecem de quem está na mesa, do que acontece na mesa, do nível de diálogo, de confabulações, e se concentrem aos pés. O que é que essa mulher está fazendo? Ela está absorvendo todo o óleo que está nos pés dele. Para onde? Para o cabelo dela. Será que você consegue entender que, mediante a essa ação de absorver o óleo que está no pé para os cabelos, a Bíblia vai dizer assim, ó, olha o texto: e encheu-se a casa do cheiro do unguento. A Bíblia vai dizer que encheu-se a casa do cheiro do perfume. O texto mostra para nós que essa mulher, ela decidiu fazer algo grande para Jesus. Num ambiente de coletividade existem individualidades que nos surpreendem. E aí ela vence esse momento em que ela absorve esse óleo, esse perfume que está nos pés, de sorte que a Bíblia vai dizer assim, é o texto que diz, e encheu-se, Bíblia comigo, e encheu-se. Vamos pensar um pouquinho, como é que algo que já está cheio pode se encher? É possível. Algo que já está cheio e continua sendo cheio, transborda. Não é isso? Mas como assim? Eu vou explicar a colocação. Essa casa aqui estava cheia. Diga comigo, casa cheia. Vamos analisar o porquê que essa casa estava cheia. De que essa casa estava cheia? Primeiro, essa casa estava cheia de gente. Diga comigo, cheia de gente. Eu não sei o tamanho da casa, mas eu sei que nós tínhamos ali Jesus, 12 discípulos, 13, Lázaro, 14, Marta, Maria, 15, 16. Umas 17 Simão, umas 17, umas 17 a 18 pessoas, no mínimo, estavam ali naquela casa. Então pense comigo, se essa casa está cheia de gente, significa dizer que ela tem cheiro de gente. Sim ou não? Um lugar que está cheio de gente, tem cheiro de gente. Agora essa turma está ali para comer. Imagine agora um frango assado entrando por aquelas portas. Um franguinho assadinho, temperadinho. Tabuleiro na mão. O que vai acontecer? O cheiro vai dominar o tempo. Nós vamos sentir o cheiro de quê? Do frango assado. Então essa casa tinha cheiro de gente. Essa casa tinha cheiro de comida. E agora essa casa tem cheiro de perfume. De sorte que a Bíblia vai dizer assim, e encheu-se toda a casa. Sabe o que eu quero ensinar para vocês aqui, que eu aprendi com o texto? É que a atitude ímpar, singular dessa mulher vai provocar um cheiro que é capaz de sobrepor qualquer outro cheiro. A atitude de adoração, de entrega dessa mulher vai promover dentro do ambiente um cheiro que é capaz de sobrepor o cheiro de gente, um cheiro que é capaz de sobrepor o cheiro da fofoca, um cheiro que é capaz de sobrepor o cheiro da contenda, um cheiro que é capaz de sobrepor o cheiro do adultério, um cheiro que é capaz de sobrepor o cheiro da pornografia, um cheiro que é capaz de sobrepor o cheiro do pecado, um cheiro que é capaz de sobrepor o cheiro das facções, um cheiro que é capaz de sobrepor qualquer outro tipo de cheiro. Na medida que ela desce aos pés e entrega o seu melhor para Jesus, a Bíblia diz que encheu-se a casa de um povo. Olha para mim e diga glória a Deus. Olha para cá. O que está acontecendo aqui? A casa está cheia. A Bíblia diz que encheu a casa de cheiro do moento. Sabe por quê? Porque ela decidiu fazer algo grande para Jesus. Diga para alguém que está perto de você, você precisa fazer algo grande para Jesus. Só que a gente tem que tomar cuidado. Todas as vezes que eu decido, pastor Cílio, fazer algo grande para Jesus, eu preciso tomar cuidado para que eu não venha me perder no meio da execução. Existem
instruções que trazem para a gente oportunidades, tanto de você fazer o bem, quanto para você fazer o mal. Existem pessoas que se perdem com o vaso na mão. Nós estamos assistindo uma geração de pessoas perdidas com o vaso na mão. Você tem um vaso na mão, e o que é que eu faço com o vaso que está na minha mão? O que é que eu faço com aquilo que Deus depositou no meu vaso? A Bíblia vai dizer, e disse isso ao apóstolo Paulo, que Deus depositou tesouros em vasos de barro. E se você ler a continuidade do texto, você vai entender que Deus depositou para o fim, Deus depositou para o propósito. Deus não depositou nada em mim para que eu fique grande, para que eu seja soberbo, prepotente, jactante. Deus não depositou nada em mim para que eu pise você, para que eu humilhe você, para que eu faça você se sentir menor do que eu. Todas as vezes que você encontrar um vaso que pise em alguém, esse vaso está se perdendo com aquilo que Deus te deu. Todas as vezes que você perceber alguém que é um instrumento de Deus, que é um vaso de Deus, fazendo qualquer tipo de ação que venha diminuir o seu próximo, você está assistindo alguém que se perdeu com aquilo que Deus lhe deu. Então nós estamos assistindo uma mulher que fez algo grande para Deus, e nesse processo ela foi até o fim com maturidade e com equilíbrio. O que você faz que é grande e que pode chamar a atenção tem que ser feito debaixo desse princípio de maturidade e de equilíbrio. Então percebam aqui, entendam, porque eu vou começar a concluir. Nós estamos assistindo um momento em que a casa está cheia. E aí esse texto vai me ensinar mais algumas lições que eu preciso que você redobre a sua atenção. Olha para casa, imagine comigo, você tem imaginação. Entregue a sua imaginação para o óbvio. Consegue olhar para uma casa? Na sua cabeça Jesus tem barba, tem cabelo comprido, não é isso? Quando fala de Jesus na sua cabeça é um barbudo com cabelo um pouco crescido. E imagine naquele tempo aqueles homens assentados àquela mesa, e de repente tem uma mulher, essa mulher está lá ungindo os pés dele, e aquela casa agora está envolvida por um cheiro. Então você consegue imaginar esses homens lá, a casa tomada. Se a casa estava cheia, significa dizer que todos estavam sentindo o... Significa dizer que todos estavam sentindo o... Diga comigo, perfume. Diga, o cheiro. O cheiro do perfume está sobrepondo os demais cheiros. O cheiro do perfume está dominando o ambiente. Então todos estão sentindo o... Então vamos conjecturar. De repente, explodiu o cheiro. Olha o papo dos discípulos. Olha para a mesa e vê dois discípulos conversando um com o outro, dizendo assim: que cheiro é esse? A outro dizendo assim: isso é bueno, rapaz. Nada puro, coisa de muito valor, de muito preço. Mas de onde vem o cheiro? Olha lá, o mestre. Maria tirou o vaso do cordão, quebrou o vaso e derramou na cabeça, depois foi para o pé. Olha lá o que ela está fazendo. Ela está pegando o excesso de óleo que está no pé, está trazendo para o cabelo. Aí o discípulo olha para aquilo e diz: aí, o mesmo cheiro que está no cabelo dela está no pé dele. O mesmo cheiro que está no pé dele está no cabelo dela. Esse cheiro que a gente está sentindo está nela e está nele. O mesmo cheiro que está em Maria está em Jesus, e o mesmo cheiro que está em Jesus está em Maria. Então esse cheiro que está dominando o ambiente está nele e está nela. E os demais estão apenas sentindo o cheiro. Olha para cá. A casa estava cheia, gente. Cheia de gente.
cheio de comida e cheio de perfume. Mas quem tem? A pergunta que eu faço antes de orar por vocês: quem tem? Você vier aqui me dar um abraço. Eu comecei a minha alma com um dia, peguei um perfume que eu pouco uso ele, mas eu vou com esse perfume hoje. Se você chegar aqui perto de mim, eu estou sentindo o cheiro do perfume o tempo todo aqui. Eu estou sentindo o cheiro do perfume. É um perfume que eu gosto muito, perfume forte até. Se você chegar perto de mim aqui, só para você entender, você vai sentir o cheiro do meu perfume. Já molhei a camisa, já molhei o paletó, mas você vai sentir o cheiro do perfume. E na sua curiosidade aguçada, você chega para mim e fala assim: o Kleber, que perfume é esse? Aí eu faço uma brincadeirinha com você, bem sem graça. Eu tenho, você não tem. Não, mas eu só queria saber para poder comprar para mim. Não, mas eu queria saber para comprar para meu marido. Eu queria saber para comprar para meu namorado. Eu tenho, você não tem. Nessa relação, nesse diálogo, quem tem sou eu. E você apenas sente aquilo que eu tenho. A casa estava cheia, mas quem tem? Os discípulos estavam na mesa, mas quem tem? O cheiro que está nele está nela, o cheiro que está nela está nele, o cheiro que está em Maria está em Jesus, o cheiro que está em Jesus está em Maria, o cheiro que está nele está em você, o cheiro que está em você está nele, porque vós sois o perfume de Cristo. Então o cheiro que está em Maria está em Jesus, o cheiro que está em Jesus está em Maria, o cheiro está nela, o cheiro está nele. E os demais? Apenas sentindo o cheiro. Uma geração que se acostumou a viver o cheiro dos outros. Uma geração que não tem experiência com Deus. Uma geração rasa, que não mergulha, que não busca, que não vive, que não conhece, mas se acostumou a viver o cheiro dos outros. Precisa de muita gente para mudar o cheiro de um ambiente. Quantas pessoas temos aqui? Deus não precisa de muita gente para mudar o cheiro de um ambiente. Existiam muitas pessoas na casa, mas só uma resolveu fazer algo extraordinário. Existiam muitas pessoas no ambiente, mas uma decidiu fazer algo importante para Jesus. Existem muitas pessoas aqui dentro e você não pode se conformar de fazer parte da geração que vive do cheiro dos outros, que vive da unção dos outros, que não vai no monte, mas vive pedindo oração para quem está no monte, que não desce para a oração, mas vive pedindo oração para quem está na oração. É alguém que se acostumou a viver do cheiro dos outros. Meu Deus! Não tem as suas experiências, mas está na igreja, vem do culto, um zumbi, vazio, sem vida, capengando. Não tem nada de experiência com o Espírito Santo. E aí nós estamos assistindo alguém que decidiu fazer algo diferente e que mudou o cheiro do ambiente. Primeiro, Deus não precisa de muita gente para mudar o cheiro de um ambiente. Segundo, escuta isso aqui. A gente assiste um tempo que uma celebridade pastoral, como citar aqui, por exemplo, pastor Silas Malafaia. Pastor Silas Malafaia, se ele abrir uma igreja aqui em Porto Real, semana que vem, a igreja já vai começar cheia. Por quê? Porque tem nome. Pastor
Silas Malafaia tem grandes seguidores, admiradores, tem uma rede social de milhões de views, de likes. Então, aonde ele chega, que ele coloca uma igreja, a igreja já nasce cheia. Cheia de gente. Entendeu? E normalmente, quem são essas pessoas? Essas pessoas que vivem pegando carona não são os outros. Eu estou citando Silas, mas isso cabe para vários outros líderes aí que são celebridades, que é onde eles chegam à igreja. Se ele botar um espaço para 1000 pessoas, vai conversar com 1000 pessoas. O que eu estou dizendo para vocês aqui é que quem mudou o cheiro do ambiente não tinha nome. Não tinha espaço. Nem estava no patamar da mesa. Consegue entender que não precisa ser celebridade para fazer algo grande para Jesus? Consegue entender que você sendo um desconhecido, um ilustre aluno, você consegue fazer algo que é capaz de mudar todo o cheiro do ambiente? Você consegue entender que uma atitude sua pode mudar o seu GC? E por que eles com isso? GC, porque eu sou acostumado com PG, pequenos grupos aqui, GC. Uma atitude sua pode mudar a história do seu GC. Uma atitude sua pode mudar a história da sua rede. Uma atitude sua pode mudar a história da diaconia. Uma atitude sua, diferente em Jesus, pode mudar a história dessa comunidade, pode mudar a história dessa rua, pode mexer com a sua vizinhança, pode mexer com o bairro. Mas tem que ser algo diferente, não para você se envaquecer, ou se engrandecer, ou se promover. Quem quer aparecer, fica no patamar da mesa. Quem quer se esconder, fica no patamar dos pés. Uma geração que precisa ser forjada nos pés, porque a geração de hoje quer palco, quer plateia, quer like, quer views. A geração de hoje quer curtida, quer fazer stories, quer fazer status, quer botar o seu dia a dia, o passo a passo. Hoje eu acordei e está aqui meu prato, está aqui a minha comida, está aqui meu café da manhã, está aqui o meu trabalho, está aqui. Satisfação de tudo, relatório de tudo, verdade de tudo, porque você é narcisista. Pastor, eu nem sei o que é isso. Dá um Google. Narcisista. Uma geração de narcisistas, e nós estamos lotados de crentes narcisistas dentro da igreja, que sente necessidade de dar relatório de tudo que faz no espaço de rede social. Não estou criticando você que usa para trabalho, que expõe o seu trabalho, que divulga o seu trabalho. Ao outro lado, eu estou falando de gente que se acostumou, ou que depende de viver se exibindo. Eu estou falando de pessoas fúteis, pessoas vazias, e você também segue essa turma vazia. Você também fica o tempo todo olhando as notificações para abrir tudo que a sua celebridade posta. É tão fútil, tão vazio quanto o fulano e o beltrano. Tem tanta coisa boa para você ouvir, para você receber nas redes sociais, na internet, e você fica seguindo gente vazia. Então escuta isso aqui. Essa mulher não está no patamar da mesa, ela está no patamar dos pés. E a Bíblia diz que encheu-se a casa. O cheiro está nela, o cheiro está nele. Quem tem é ela, e quem tem é Jesus. E a gente vive nesse tempo. 23 horas e 57 minutos. A igreja fica de pé. Em nome de Jesus. Tempo em que
as casas estão cheias, as mesas estão lotadas e os pés estão vazios. Vou repetir. Tempo que as casas estão cheias, as mesas estão lotadas e os pés vazios. Enquanto você fica brigando por uma posição de destaque dentro da casa, não se esqueça que existem vagas nos pés de Jesus. Enquanto você fica se degladiando dentro da igreja por conta de cargo, de responsabilidade, querendo holofote ou querendo posição de destaque, não se esqueça, existem vários espaços reservados aos pés de Jesus. Nós estamos falando de uma geração que decidiu fazer algo importante para Deus, escondida nos pés de Jesus. Deus não te chamou para ser popstar. Deus não te chamou para ser a estrela maior. Deus não te chamou para brilhar mais do que o sol e do que a lua. Deus te chamou para fazer algo importante para Jesus, escondido aos pés dele. Quem pode levantar as nossas mãos e aplaudir o nome do Senhor? Repita comigo: uma igreja unida é uma igreja que faz Jesus se mover. Uma igreja unida é uma igreja que tem testemunhos. Uma igreja unida é uma igreja capaz de mensurar a importância da sua vinda. Diga. É uma igreja capaz de mensurar a importância da sua vinda. Diga comigo: uma igreja unida é uma igreja que se une em prol daquele que vem. Diga comigo: uma igreja unida. De novo: uma igreja unida é uma igreja que não se incomoda com a ocupação dos outros. Diga comigo: uma igreja unida é uma igreja que decidiu fazer algo grande para Jesus. Diga comigo: uma igreja unida é uma igreja que não se perde com o vaso na mão. Diga comigo: é uma igreja que não se perde com a unção. Diga comigo: uma igreja unida é uma igreja que entrega tudo para ter a casa cheia. Uma igreja unida é uma igreja que entrega tudo para ter a casa cheia. Gente, nós estamos vivendo um processo. Muitas das vezes, assim como eu, muitos de vocês fazem inúmeros questionamentos. Existem muitas indagações e muitas interrogações na minha cabeça sobre Porto Real, no que diz respeito ao trabalho das igrejas evangélicas. Tem muitas coisas que acontecem em Porto Real que eu não consigo entender, e outras que aconteceram que eu não tenho conhecimento. Pastor Marcos é um pastor de um distrito, e eu tenho certeza que ele tem muitas indagações acerca deste trabalho, desta igreja. Eu tenho certeza que ele tem muitos pensamentos e questionamentos consigo mesmo acerca desta igreja. Agora há pouco eu disse assim: vamos aproveitar esse espaço de carro e ampliar o tempo. Eu sei que o projeto é demora, na brincadeira, mas eu sou crente desse tipo, irmão. Eu fui numa cidade pregar, uma viagem que eu fiz agora recentemente, numa cidade com, acho que eu falei isso aqui, com 6 mil habitantes. A cidade tem 6 mil habitantes. Tinha 12, mas 6 mil foram embora para os Estados Unidos. 6 mil estão na América.
e 6 mil permaneceram na cidade. Ô pessoal, olha para mim aqui. A cidade nem de longe tem a infraestrutura que a gente tem. Mas tem uma igreja lá. E eu fui nessa igreja. Que em toda a cidade de Porto Real, nós não temos uma igreja aqui que tem a estrutura dessa igreja lá. Nem a estrutura física e nem a quantidade de membros. Eu fiquei em crise lá, pastor Marcos. Eu cheguei naquela cidade, naquela igreja, e comecei a fazer comparações com o Porto Real. Estrutura de cidade, tamanho de cidade, conversando com o pastor, e vendo o trabalho que está acontecendo lá, eu fiquei me questionando por que não temos uma igreja assim em Porto Real com essa estrutura, com essa quantidade de gente. E o pastor conversando comigo, disse que além do trabalho dele, aquela estrutura tinha um outro trabalho, uma estrutura semelhante. Então eu, como pastor, como pregador do evangelho, como alguém que já viajou muito, a gente tem, olha só, muita coisa, assiste muita coisa, vê muita coisa. E eu fico me questionando a dificuldade que a gente percebe para algumas coisas acontecerem aqui no município. Até que mesmo na igreja, a luta que eu vejo o pastor passar, e inúmeros desafios que surgem, e às vezes eu olho e fico falando com Deus e pensando de que forma eu posso ajudar, que eu posso ser útil. Porque nós temos um desafio. Eu já ouvi o pastor falar que um dos desafios que nós temos é encher esses bancos, trazer almas. Por que as almas não estão vindo? Por que a gente não consegue trazer pelo menos um visitante para o culto? Eu já convidei várias pessoas para virem aqui no culto, para participar do culto, já conversei com elas. Mas se está faltando eu passar a porta, pegar, entra no carro aqui, que será comigo. Isso que eu não fiz. Mas eu percebo uma dificuldade, uma guerra. Eu estou falando de batalha, eu estou falando de mundo espiritual. As minhas observações aqui são observações de quem está olhando para o mundo espiritual. Não são observações limitadas, carnais. As minhas observações aqui é olhando para o mundo espiritual, para aquilo que está sobre esse município, para aquilo que está sobre esse tempo, sobre os demais tempos. E eu sou recém-chegado ainda, tenho 5 anos completos em Porto Real. Tem gente que está aqui há muito tempo. E eu ouvi uma história. Alguém me contou uma história de uma igreja que tinha aqui em cima, ou tem uma igreja aqui em cima, e eu quero saber se isso é verdade. E eu ouvi essa história de que um obreiro de dentro da igreja, um senhor, um ancião, entregou um sonho para o dirigente da igreja. E esse sonho, ele dizia para o dirigente da igreja que a igreja estava incendiada, que a igreja estava pegando fogo. E a igreja pegava fogo, e eu estou ouvindo esse relato, e nesse relato, no meio de um culto, a igreja começou a pegar fogo. De forma que as pessoas que estavam de fora viam um incêndio na igreja e ligaram para o corpo de bombeiro, e vieram várias viaturas do corpo de bombeiro para atacar o incêndio da igreja que estava incendiando-se literalmente. Assim diziam, essa informação que chegou para o corpo de bombeiro, e o corpo de bombeiro, quando chegou no local, o incêndio era incêndio do Espírito Santo, era fogo de Deus. E eu ouvi essa história. Perguntei, de quantos anos isso aconteceu? E eu comecei a ouvir vários relatos de manifestações, e comecei a me questionar. E como está essa igreja hoje? A resposta foi triste, a resposta que eu vi. Essa história é verídica, gente. Vou me contar uma historinha. Olha lá, eu não estou dizendo que isso é verídico. Isso aconteceu. A senhora confirma que isso aconteceu? Não confirma. Não confirma. É verdade? Vizinho da igreja? E eu fiquei assim, querendo entender uma história. Gente, é um testemunho
que mexe com a gente. Eu fiquei pensando, o que aconteceu? Será que vocês conseguem entender os reflexos de coisas que estão acontecendo no mundo espiritual? Eu introduzi a mensagem falando de coisas que aconteceram em outras nações, outros continentes, que estão acontecendo no Brasil. Olha para cá. Vocês sabem que a responsabilidade de gerar discípulos é nossa. É sua. É sua. Nós temos a missão, a responsabilidade, porque não conseguimos gerar. Por que não conseguimos fazer algo importante para Jesus? O que impede? O que amarra? Que força maligna é essa que está nos impedindo de deslanchar, de crescer, de explodir? Eu tenho esses questionamentos. Por que, pastor? Eu fico me questionando por que eu não consigo. Eu tenho desejo. São tantas coisas que acontecem que eu me vejo engessado. Por quê? O que está acontecendo? São escolhas. Esse é o meu ponto, pastor. Barreira espiritual, guerra espiritual, batalha espiritual. Porque é tudo muito diferente do que eu já assisti na minha vida. É tudo muito diferente. Para mim, é muito diferente. Talvez vocês não tenham essa percepção, porque estejam acostumados com isso. E o ser humano, na medida em que ele vive, ele se acostuma e tudo se torna normal. Para mim, não é normal. Eu olho para Porto Real, eu não estou dizendo para essa igreja específica, eu olho para Porto Real, eu olho para o município e sinto algo no mundo espiritual que a igreja precisa quebrar. No meu entendimento, é isso que está nos faltando, um posicionamento coletivo. Uma unidade entre os membros, entre os líderes. Porque a criminalidade está crescendo dentro desse município. O tráfico de drogas está crescendo dentro desse município. Eu ouço relatos de situações que não eram comuns, que estão acontecendo dentro desse município. E isso é reflexo da ausência da igreja. Isso é reflexo da sua ausência, da minha ausência, da nossa ausência. Aonde estamos pecando? Aonde estamos faltando compromisso? O que é que precisamos fazer para reverter esse quadro? Você já se questionou sobre isso? Você já pensou sobre isso? Você já tem desejo de fazer alguma coisa? Já pensou em alguma coisa? Será que não está nos faltando um posicionamento de oração, de guerra, de batalha, para começar a discernir as coisas espirituais e entender o que Deus está requerendo e as estratégias que devemos tomar? Gente, não é normal. Na minha cabeça, o que eu vejo não é normal. Eu não consigo me conformar com aquilo que vejo. E eu estou transmitindo para vocês um desabafo da minha alma de alguém que está lutando para ficar de pé. De alguém que está tentando manter o equilíbrio distante. Não tem sido fácil para mim e para minha família. A gente se sente bombardeado de tudo quanto é jeito que vocês podem imaginar. Nós estamos convivendo com ataques e mais ataques e mais ataques e mais ataques. Parece que o inimigo 24 horas por dia vive a nos atacar, por tentar nos atar, nos aprisionar, de sorte que a gente não consiga agir, a gente não consiga se movimentar, a gente não consiga ajudar, a gente não consiga participar. Isso não é normal. Eu e minha esposa conversamos diariamente, falando sobre isso intensamente, e ficamos questionando Deus e falando com Deus o que é. Aonde é que nós precisamos agir? O que é que nós temos que fazer? Eu só sei que eu tenho uma coisa para dizer a vocês.
Se eu nunca disse isso aqui, eu vou dizer. Eu vim para cá e não vim para ser um grande empresário, um grande comerciante, um grande construtor. Eu vim para cá e todo dia explode dentro de mim uma convicção que a gente vai viver algo muito grande aqui. Muito grande. E eu falo de coisas espirituais e talvez essa seja a razão da guerra. Eu tenho a convicção de que existe algo grande para acontecer, uma explosão de coisas extraordinárias, e o inimigo luta para que isso não aconteça. E quando eu falo de viver isso, eu não digo que isso seja algum movimento que vai acontecer comigo, mas eu me refiro a um movimento que eu vou fazer parte dele, que eu vou estar no meio dele. Eu vivo sonhando com uma explosão de coisas grandes aqui dentro dessa igreja. Eu vivo sonhando com essa igreja repleta, com esses bancos lotados, e eu imagino que esse deva ser a oração do pastor Marcos, o desejo dele, o sentimento do coração dele. E o que é que está nos impedindo de viver isso? O que é que nós vamos fazer a partir dessa mini-vigília de extraordinário, de importante para Jesus, de sorte que vai mudar o cheiro da sua casa? Começa lá. Começa morando lá. Porque se o cheiro lá mudar, fica mais fácil de mudar o cheiro aqui. Se começar lá, fica mais fácil da atuação do Espírito Santo fluir aqui. Eu não chamo você a vir aqui à frente, não. Mas eu vou pedir para você dar a mão para a pessoa que está ao seu lado, não fechar o corredor, não fechar tudo. Porque eu acabei explorando aqui o meu tempo, excedi já há alguns minutos. Eu não quero que sim bater na nossa porta aqui para mandar dizer que eu estou não. Não sei se acontece isso, eu já vi tantas essas coisas. Até tinha dito para mim mesmo que eu não ia gritar, que eu não ia evitar de fazer barulho para não aparecer alguém que esteja na sua razão, no seu direito aí, reivindicando isso. Mas eu queria que você desse as mãos, isso. Traga na mão dessa pessoa que está do seu lado. A gente vai ser ministrado uma canção que está preparada aqui. E nós vamos buscar mais uma vez, já fizemos isso tantas vezes e vamos continuar fazendo até que algo aconteça. Eu não sei o que é que Deus vai fazer, de que forma vai fazer, eu tenho buscado isso dele. Eu quero ser útil, eu quero servir, além do que eu estou servindo aqui, além do que eu estou fazendo aqui hoje, eu quero de alguma forma participar disso, ajudar a promover isso. E eu não me conformo com isso. Não me conformo. Feche os olhos. Levanta os guerreiros nessa vigília. Deus, se porventura alguém entrou aqui alheio a tudo isso que eu disse, comece a introduzir essas pessoas no meu Senhor, que eu penso.
Começa a motivar, a movimentar essas pessoas a não se conformarem com o que nós estamos assistindo nesse município. Nós não podemos aceitar o que está acontecendo em Porto Real. Nós não podemos nos conformar com o crescimento do crime organizado. Nós não podemos nos conformar com o policial levando tiro. Nós não podemos nos conformar com jovens morrendo no tráfico de drogas. Nós não podemos aceitar, ó Deus, tantas coisas perversas, ruins, que estão assolando esse município. O mato cresceu. Deixar o mato crescer. Mas o Senhor tem o trator. O Senhor tem a roçadeira. E que a igreja seja esse trator. Que a igreja seja a roçadeira que vai cortar esse mato que está crescendo neste município. O mato do homicídio, o mato do homossexualismo, o mato do tráfico de drogas, o mato do crime organizado, o mato da perversão. Em nome de Jesus, levanta a igreja como trator, levanta a igreja como uma roçadeira. A igreja vai controlar esse mato, a igreja vai cortar esse mato, a igreja vai baixar esse mato. A igreja vai fazer o seu papel e vai diminuir a criminalidade. A igreja vai fazer o seu papel, vai alcançar os homossexuais. A igreja vai fazer o seu papel, vai alcançar os drogados. A igreja vai fazer o seu papel, vai alcançar os desviados. A igreja vai fazer o seu papel e vai alcançar os pervertidos. A igreja vai fazer o seu papel e eu estou inserido nesse contexto de igreja, levando um exército poderoso juntamente com o pastor Marcos esta noite. E assim como os demais líderes das denominações, das respectivas igrejas que estão fundadas nesse município, que haja um sopro do teu Espírito no coração de cada líder, que haja uma movimentação de unidade entre as igrejas, que haja uma conscientização de promoção de um grande avivamento. Deus, eu creio em coisas extraordinárias, eu acredito em coisas absurdas, eu tenho fé para viver esse tempo que tanto busco e desejo. Ensina-nos, ó Deus, desse ambiente de coisas importantes que serão geradas para ti. Nós estamos sobre os pés. Nós estamos aos meus pés. Nós vamos quebrar o vaso agora. Senhor, nós vamos quebrar o vaso. E na medida que nós quebrarmos, nós vamos entregar para o Senhor o melhor que nós temos. Esse culto não termina agora. Essa reunião não será encerrada. Nós vamos assistir a continuidade desse culto. Esse culto vai continuar quando nós estivermos a caminho de casa. Esse culto vai fazer parte dos nossos sonhos espirituais. Amanhã acordaremos e daremos continuidade a esse culto. Passaremos um domingo em sintonia com esse culto. Estaremos aqui à noite dando continuidade a este culto. E assim será. Eu creio em coisas grandes, eu acredito em coisas extraordinárias. Eu vou repetir que eu acredito em coisas extraordinárias, porque o Senhor é um Deus extraordinário. O Senhor faz coisas extraordinárias. O Senhor promove coisas absurdas, coisas que vão fazer o homem questionar, coisas que vão mexer com a estrutura de homens poderosos. O Senhor é grande o suficiente para trabalhar, para consolar, para converter, para arrebatar, para arrancar, para matar, para dar vida. Eu creio no Deus que está se movendo nesta noite, de que homens e mulheres serão levantados
queridos, a partir desse culto, que nós daremos continuidade ao mesmo intensamente, diariamente, e que tudo aquilo que for disseminado nesta noite faça parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, que sejamos movidos, motivados, que venhamos gerar esse culto em outras pessoas também, que possamos influenciar, que o Senhor possa nos usar de forma que sejamos luzeiros, que sejamos astros, que venhamos brilhar em nossa casa, em nossa vizinhança, no meio da nossa parentela, no local de trabalho, no meio da rua, no supermercado, na padaria, no salão de cabeleireiro, por onde lugar você passar. Que é a essência gerada neste mundo seja contagiante. Senhor, a nossa oração é que os carros de bombeiro sejam acionados de novo. A nossa oração é que os crentes andem nas ruas pegando fogo, como tochas, como brasas vivas. Que as pessoas possam olhar para nós e contemplar o fogo do Espírito aceso. Os tochas vão caminhar pelas ruas de Porto Real. Os crentes incendiados pela graça e pelo fogo do Espírito Santo irão andar por essas ruas com a responsabilidade de incendiar essa cidade. Eu te agradeço, Senhor, e te peço, coloca uma singela vírgula nessa reunião, porque nós daremos continuidade a ela no decorrer do encerramento e quando sairmos por essas portas. Que todos sejamos alcançados pela responsabilidade, pela missão de incendiarmos esta cidade. Nos movimenta para o quarto de guerra, para que a gente entre em batalha, que o mundo espiritual venha se movimentar e que todas as articulações diabólicas sejam neutralizadas, porque o inimigo não terá força de nos atar. O inimigo não terá força para nos aprisionar. Nós acreditamos, como crentes que estão no primeiro amor, que coisas extraordinárias irão acontecer. Em nome de Jesus, eu queria que você desse um abraço nos olhos da terra que você professasse sobre a vida dela. Diga para ele que seja uma tocha nas mãos do Senhor. Eu acredito que você vai andar por essas ruas e vai incendiar essa cidade. Diga para ele. A partir de hoje as pessoas irão olhar para você e perceber que tem fogo de Deus na sua vida. Há uma chama de Deus que será revelada através de você. Isso, profetize para uma, para duas, para três pessoas, em nome de Jesus. E não se esqueça, é apenas uma vírgula. Esse culto continua. Esse movimento continua. Essa manifestação continua. O poder dessa palavra continua. E você será incomodado pelo Espírito Santo todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Espírito de Deus, não nos deixe acomodados, não nos permita relaxarmos, que sejamos impelidos todos os dias, todos os dias. E quem acredita nisso, diga glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Meus irmãos, minutos passados da meia-noite. Se você se incomodou com o tempo, me desculpe. Nós tínhamos uma programação e acabamos extrapolando esse tempo. Olhe por nós.
que é a nossa missão, a nossa responsabilidade. Eu vou ver o microfone para os lados, para que ele coloque essa vírgula. E amanhã nós estaremos juntos